Bom, todas as deformações que nós vamos tratar nessa matéria, elas levam em conta os efeitos da força aplicada na estrutura. Nós já vimos aí no vídeo anterior que nós temos dentro da estrutura atômica, digamos assim, imaginando ela como perfeita, já temos regiões preferenciais de deformação, né? Que são os planos supercompactos e os planos principais de deslizamento, que são aqueles planos lá onde você tem uma maior facilidade de deformação, né? Só que o mundo não é perfeito, né? E nem os materiais são perfeitos, todos eles têm defeitos, né? E aí isso vai explicar o porquê de alguns comportamentos fora do padrão, digamos assim, lógico, digamos assim, dos materiais que a gente estuda, e por que é tão importante você ter saber quais são as concentrações de tensão aplicadas nos materiais, né? Você tem uma barra, onde aquela barra vai falhar, né? Quais são os pontos, desde o mundo atômico, que a gente acabou de ver, por exemplo, como é que a deformação ocorre, até o mundo macroscópico, né? Que a gente vai ver lá o efeito de quinas, efeito de furos, onde você tem concentrações de tensão e o material deforma, né? Então vamos olhar para dentro dos materiais agora. A gente tem aí, esses são os defeitos principais, né? Os defeitos a nível atômico a gente chama de defeitos pontuais, quando você tem uma ou duas posições atômicas ou faltando ou com átomos extras. As deformações que a gente chama de lineares, que ela vai ter uma dimensão, uma linha, né? A gente chama também de defeito de linha. Defeito de planos, que são duas dimensões, que são os planos, né? Que a gente vai ver as discordâncias. E os defeitos volumétricos, que são defeitos em três dimensões, né? Por exemplo, se você tem lá um material e por acaso durante a deformação você teve ali pegou uma pedrinha de areia que lá dentro do material ele ficou preso lá dentro. Aquilo é um defeito em três dimensões, né? Então você vai aplicar uma carga no material achando que ele vai responder como material íntegro, mas tem uma pedrinha lá dentro e aquela pedrinha vai ser o concentrador de tensão para ela quebrar, né? Muito comum. Então, o que são defeitos pontuais, né? Que são as lacunas ou as impurezas, né? Então é simples, né? Porque quando eu estou falando de lacuna e impureza, defeito pontual, é quando você tem, né? Aqui esse exemplo do milho é muito interessante, né? Você tem lá como se cada bago do milho fosse um átomo, né? Então ele está lá organizado, né? Na sua linearidade, e de repente você tem uma falha aqui no meio, né? Reparem que se você fosse pensar no milho, né, quais que seriam os planos supercompactos do milho, né? Seria exatamente esses planos aqui, né? A tendência seria se deslocar. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. A tendência do milho seria deslocar para cá e para cá, né? Esses átomos se deslizarem uns sobre os outros. O que vocês acham que acontece quando eu tenho uma coisinha assim? Pega, por exemplo, essa linha de cima se deformando, se deslizando uma sobre as outras. Então tem aqui uma linha atômica se deslizando sobre a outra, que seria essa linha de cima aqui. O que vocês acham que acontece quando você tem uma falha, né? Um milho faltando? Isso acontece, né? Tanto no milho como dentro dos materiais a nível atômico. Isso vai gerar uma tensão, né? Uma tensão nessa direção aqui. E essa tensão, para que a deformação ocorra, ele vai ter que suprir essa força aqui de dentro, não é isso? Então a presença de pontos e de lacunas, elas levam o material a ter mais dificuldade de começar a deformar
plasticamente, tá? Plasticamente vai ser mais difícil, porque ele vai ter que vencer aquela tensão ali, plasticamente. Ao mesmo tempo, você aumenta a chance de você ter defeitos por deformação, por quebra, né? Porque ali vai ser um concentrador de tensão, que é principalmente o que a gente vai ver nessa matéria, né? Por isso que a gente está falando disso tudo. Aquilo ali vai ser um concentrador de tensão para que tenham falhas. Mas para deformação plástica, a presença de lacunas aumenta a força que você tem que fazer para o material deformar, é mais difícil, né? Ao mesmo tempo, você pode tanto fazer na forma de lacunas, como na forma também de adições. Aqui, ó, né, um defeito pontual que a gente chama de átomo intersticial, né? O que é um átomo intersticial? É um átomo que entra dentro do material, né? Esse átomo extra, ele também gera ali, ó, ele gera também uma distorção, né? Em que os átomos, em vez de fazer só esse caminho reto, eles vão ter que fazer esse caminho, fazer essa curva aqui. Então isso é usado inclusive para endurecimento de materiais. Você pega, por exemplo, aí o ouro, né, que tem uma estrutura CFC, tem vários planos, tem planos compactos, super compactos. O ouro é um material muito macio. Como é que eu faço para ter um ouro mais resistente, que na prática é o ouro que tem nas joias e tal, né? Um ouro puro nas joias seria um anel que deforma muito fácil. Você insere ali átomos que tenham mais ou menos o mesmo tamanho, né? Que consigam entrar ali na estrutura cristalina, mas que consigam gerar essa distorção. Então, átomos um pouco maiores ou um pouco menores. Esses átomos um pouco maiores ou um pouco menores geram uma distorção no reticulado, né, na estrutura cristalina, aumentando essa tensão de escoamento. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui que eu tenho aqui uma curva tensão-deformação, que vocês já devem estar com saudade dela. Uma curva tensão-deformação. Eu teria então, por exemplo, a deformação de um ouro puro. Seria uma coisa assim, né? Então esse aqui seria o ouro puro. Qual que seria a cara da tensão-deformação para um ouro com cobre, né? Então a deformação seria assim, ó. Ela sairia aqui e ela faria isso aqui, ó. Dois efeitos são importantes que vocês observem. Primeiro, no ouro puro, você então tem esse alongamento aqui, né? Repare que não dá para esquecer a matéria anterior, né? Então, você vai ter um maior alongamento, né? Consegue deformar mais, com a menor carga. Então, o que? O limite de escoamento é menor. Agora, para um ouro mais cobre, que é o que é mais usado, você tem duas coisas. Você tem um aumento do limite de escoamento, então o material demora mais para deformar e deforma menos. Tem uma redução da dutilidade, né? Então reparem que ele deforma no final menos. Por quê? Porque a tendência é que esses defeitos na deformação eles vão se aglutinando, e se aglutinando eles vão virar trincas, e essas trincas vão fazer com que o material rompa, né? Mas é uma forma que a gente chama de endurecimento dos materiais por adição de elementos de liga. Então toda vez que você tem um material com elemento de liga,
né, ele tende a ser mais duro. Sei lá, você tem lá o material lá com uma liga, né, o ferro puro e o aço, né? O aço é uma liga ferro-carbono. O carbono entra lá dentro. Aqui não entra, não vem bem ao caso, né? Não precisam. É só uma curiosidade. A questão de colocar átomos dentro de materiais também é influenciado lá por aquela estrutura que a gente viu lá atrás, né? Materiais com fator de empacotamento mais próximos de 1. Só uma curiosidade. É mais fácil você colocar átomos lá dentro, tá? Mais fácil você colocar átomos quando o material ele é menos empacotado, né? Aqui, por exemplo, você tem no CFC, você tem um vazio lá no meio, né? Porque os átomos estão nas beiradas aqui, né? E lá no meio você tem um vazio. Então você consegue colocar mais átomos lá. Diferente do CCC, que é poucos vazios, né? Você vai conseguir colocar átomos intersticiais só aqui onde tem esses vazios aqui, ó, né? Essa aqui é a estrutura do aço comum, né? Então ele tem, você consegue colocar átomos de carbono que são pequenos, ele fica aqui dentro. Se você tem um aço, por exemplo, CFC, você consegue colocar bastante átomos ali dentro. Ele tem um fator de empacotamento menor. Então isso são defeitos de lacuna. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que as lacunas elas são tão presentes, né, essas falhas são tão presentes, que você consegue fazer uma correlação entre a quantidade de lacunas que o material tem, tá, e a temperatura, né? Então você tem aqui, por exemplo, concentração de equilíbrio de lacunas para uma dada temperatura. Aqui são a energia média necessita para criar lacuna. Isso é uma energia que depende de cada material. N é o número de átomos por unidade de volume do cristal, né? Que é aquele número lá que a gente viu de quantos átomos que cabem em cada estrutura, né? Cadê, por exemplo, aqui eram 4 átomos por unidade cristalina. Aqui são 12. E aqui em cima são 4, 12, cadê o CCC? CCC são só 2, né? Então você consegue fazer essa correlação. Aqui é a constante de Boltzmann, né? É uma constante para equacionar esse negócio aqui. E a temperatura em Kelvin. Então vocês vão perceber que quando a temperatura aumenta, né? O que vai acontecer aqui? Temperatura aumentando, isso aqui é um exponencial, né? Não sei se vocês já trombaram com isso aí, mas o que é esse ESP aqui? Isso aqui é o número de lacunas por volume, vai ser igual a N, né? Que ali é quantos átomos por unidade do cristal. O que é ESP? É o logaritmo neperiano, é o E, né? Já trabalharam com ele, né? É o E elevado a menos EV, que é a energia para criação de lacunas, dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin. Então quer dizer, quando essa temperatura aqui aumenta, né? Quando essa temperatura aumenta, esse número aqui fica menor. Só que é negativo, né? Então na verdade isso aqui pode ser escrito assim, ó, NV igual a N 1 sobre o exponencial de EV sobre KT. Então quer dizer, se esse número aqui aumenta, esse número aqui diminui, esse exponencial diminui, 1 dividido por um número que está diminuindo, quer dizer que esse número de discordâncias vai aumentar.
ok? Essa é uma das razões de que é mais fácil você deformar materiais em certas temperaturas, né? Então o número de discordâncias de lacunas vai aumentando com o aumento da temperatura, tá? Então isso é algo importante. Inclusive, por exemplo, se você tem lá uma máquina que trabalha aquecida, ela tende a poder receber impurezas, né, a ter mais impureza, a receber impurezas com o aumento da temperatura, né? Por exemplo, se a gente tem existe um tratamento de materiais que é feito em engrenagens. Então você tem lá um dente de engrenagem, ok? Imagina esse aqui, o dente da engrenagem, e ele é feito de ferro. E eu quero gerar uma superfície bem mais dura, tá? Essa é uma característica interessante de engrenagem, né? Engrenagem eu quero que seja um material que tenha uma resistência, mas eu não quero que quebre, né? Imagina uma caixa de marcha quebrando, né? Eu coloquei aqui a caixa de marcha para vocês verem, né? Então você imagina uma coisa dessa aqui, gente, cheia de engrenagem, trabalha lá no carro, né? Uma caixa de redução, né? Isso aí você tem aplicação disso em várias coisas. Você quer fazer várias forças diferentes usando o mesmo motor, né? Você aí usa caixa de redução, você usa com motor elétrico, né? É uma coisa que vocês vão acabar trombando em algum momento. Então essas engrenagens aqui, elas trabalham lá ligando, fazendo força, né? Cada uma tem o seu dente, o dente está ligado em outras engrenagens lá. Isso faz força. Uma coisa que eu não quero é que esse material seja frágil, tá? Ele não pode ser frágil de jeito nenhum. Por quê? Eu erro, por exemplo, o posicionamento de uma marcha, né? Quem já dirigiu já viu como é que é errar o posicionamento de uma marcha, né? Os dentes batem, né? Crack, bate um no outro. Se eu tiver um material assim, né? Se eu tiver um material que seja muito frágil, ele pode quebrar, tá? É preferível que ele seja assim, entortado, que quebrar. Porque se soltar um pedaço de engrenagem dentro de um monte de engrenagem, gente, é um estrago e tanto, né? O material entra lá dentro e vai moer aquele negócio todo lá e trava a caixa. Bom, mas ao mesmo tempo eu tenho um problema, porque eu tenho um metal que está junto com o outro, e eu quero que esse material tenha resistência mecânica, principalmente na superfície, porque ele vai estar lá em atrito o tempo todo, uma engrenagem com outra. Então como é que eu faço para fazer um material que tenha um corpo com uma dutilidade boa, mas uma superfície bem dura? Porque a gente sabe, né? Igual acabei de falar aqui, ó. Não, foi aqui mesmo que eu falei. Aqui, né? Acabei de falar. Eu posso criar um material que seja, por exemplo, eu vou lá e crio um aço que tenha mais carbono, né? Aqui eu dei o exemplo ouro. Eu tenho um átomo que tenha mais carbono, então ele vai ficar menos dúctil, mas vai aumentar o limite de escoamento, né? Ele vai ficar com a resistência mecânica maior. Como é que eu faço para fazer um material que tenha esse comportamento por dentro e esse comportamento por fora? Tem jeito. Por exemplo, fazendo uma adição. Cadê? Fazendo aqui uma adição de impurezas controlada. Eu pego essa engrenagem, levo ela para dentro de um forno, né? Aqueço a uma temperatura adequada. Em temperaturas maiores, eu vou ter uma criação maior de lacunas. Essas lacunas provavelmente parte delas vão recuperar, né? Elas vão voltar para a posição quando o material esfriar. Mas eu consigo, durante esse processo, eu jogo lá dentro do forno um gás rico em carbono, né? Por exemplo, um metano.
eu coloco lá um gás dentro desse forno que seja rico em carbono. O carbono vai estar passeando aqui na forma de gás, vai ver uma estrutura cheia de posições vagas, cheia de lacunas, porque está em temperatura alta. O que o carbono vai fazer? Opa, vou aqui para dentro. Aí os átomos de carbono começam a penetrar na superfície. Vai criar aqui uma região, uma casquinha de poucos milímetros, às vezes até micrômetros de região cheia de carbono. Região cheia de carbono, eu estou falando de um material agora cheio de átomos intersticiais, mais duro, difícil de deformar, né? Criou um monte dessas coisas aqui, ó. Criou um monte dessas coisas aqui. Enchi esse negócio de átomos intersticiais. Então o que vai acontecer agora? Eu tenho um material que tem um corpo dúctil, mas tem uma superfície muito dura, né? Então essa é uma aplicação desse fenômeno aí que a gente conhece como esse aumento aí da quantidade de lacunas com a temperatura, né? Aí, ó. Então a gente faz a impureza, ela pode ser substitutiva ou intersticial, isso aí não tem muita... por nosso caso, né, a gente usa essa questão das impurezas substitutiva em materiais de eletrônica, né? Quando a gente troca, por exemplo, o silício, troca um silício por fósforo e por boro, né, para mudar as características elétricas do silício, né? Isso aí vocês vão ver em alguma matéria aí que vai relacionada à eletrônica analógica, quando estiver falando de diodos e tal. Vocês vão ver um processo que a gente chama de dopagem. O que é a dopagem do silício? É a introdução, a substituição de um silício na estrutura cristalina por um outro átomo que tem uma configuração elétrica diferente. Aqui, assim, só adiantando, né? Basicamente é o seguinte: se eu quiser gerar, imagina que isso aqui fosse silício. Se eu substituir um silício por um material que tenha um excesso de elétrons, tá? Eu vou ter um material que a gente chama de tipo N, que é, por exemplo, um silício que tenha cargas elétricas negativas em excesso. Se eu fizer a substituição por um material que tenha falta de elétrons, né, eu vou ter um material que esse silício vai roubar elétrons da estrutura, e a estrutura vai virar uma estrutura P, que é uma estrutura que tem cargas positivas ou lacunas em excesso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é só para vocês um dia já ter entrado em contato com isso, que aí quando vocês verem lá isso em alguma outra matéria, já vi isso em algum lugar, tá bom? O cérebro já ia ajudando. Então aquilo lá é o tipo de... Isso aqui a gente chama de... No silício a gente chama de dopagem. Ok? Dopagem. Talvez eu até coloque alguma coisa a mais para isso, um videozinho para vocês darem uma olhada. E no caso ali que eu falei do aço, né, a impureza ela é intersticial, né? Eu não vou tirar, não vou substituir o ferro, mas então isso aí são átomos intersticiais que eu coloco, né? Então repare que os defeitos pontuais eles acontecem, e eu posso inclusive aproveitá-los para usar em processos. Bom, vamos lá agora para os defeitos em linha. Bom, já nos defeitos em linha, a gente tem um comportamento muito curioso. Como é que foi descoberto esse negócio de defeitos em linha, né? Ele tem um duplo efeito. Então, nos defeitos em linha, a gente tem um duplo efeito aqui desse fenômeno, tá? Como é que esse negócio foi estudado?
os teóricos, né, de resistência dos materiais estavam tentando achar uma relação entre as estruturas atômicas e a energia para fratura de materiais, né? A fratura e a falha de materiais, né? A deformação, quer dizer. Então, qual foi a lógica inicial? O pessoal pensou, bom, se os átomos estão lá com a ligação metálica feita, vamos tentar criar então um material mais perfeito possível, ok? Então fizeram lá um material cristalino com condições de resfriamento super lenta, para tentar criar um material cristalino ideal, né, que tivessem poucas discordâncias. Vamos trabalhar com baixíssimas temperaturas também, porque aí a gente tem baixíssimas lacunas. Então a gente vai conseguir fazer uma previsão de calcular, se eu tiver aqui se eu tiver a ideia de quantos átomos eu tenho lá numa seção transversal de uma barra, quando esse material romper, eu vou ter mais ou menos a ideia de quantas ligações eu vou romper durante a minha deformação, né? Então a gente vai ter um cálculo lá. Então o que aconteceu? Quando o pessoal então fez esse ensaio, esse experimento, percebeu que a tensão para deformar o material, vou colocar aqui a tensão prática, era muito menor do que a tensão teórica para deformar o material, né? E aí o pessoal começou a pensar, poxa, então tem alguma coisa aí extra. O que é que está facilitando essa deformação, né? Em comparação com materiais cristalinos, digamos assim, perfeitos. E aí o pessoal então chegou primeiro em conclusões teóricas, depois foi conseguido observar isso em eu vou colocar um vídeo para vocês aqui de microscópio eletrônico. O pessoal percebeu que existia um fenômeno que eles chamaram de deformação em linha, que eram falhas no material, né? Cadê o nosso... aqui ó. Que era o seguinte, olha aqui. Eu tinha falhas no material, tinha uma linha faltando, tá? Uma linha faltando. E esse negócio todo ia deformar nessa direção. Agora aqui vai acontecer um fenômeno que, poxa, então, num primeiro momento, o pessoal percebeu que, dependendo da concentração dessas falhas, eu tinha um facilitador de deformação. Como? Desse jeito aqui, ó. Como é que a deformação ocorre? Vamos imaginar que eu queira aqui essa animação, que eu não estou conseguindo colocá-la toda hora, mas imagine que isso aqui seja os átomos, né? Aqui seja os átomos, e ele esteja num primeiro momento todo certinho, né? Assim, um retângulo perfeito. Como é que o pessoal percebeu que acontecia essas deformações? Se eu tiver então um defeito de uma linha aqui faltando, ó, tá vendo que tá faltando uma linha aqui? Aqui, ó, aqui tem esse aqui, que eu tenho uma linha faltando. O pessoal percebeu que existia um fenômeno em que, em vez de toda essa estrutura se movimentar, eu só pegava essa ligação que está aqui, essa ligação que está aqui, ela passa para cá. Aí aqui vai ficar uma falha, essa passa para cá. Aqui vai ficar uma falha e essa passa para cá. Então eu vou formar um dente, né? Só pelo movimento das ligações desses átomos com o de baixo. Isso que a gente chama de deslocamento, movimento de deslocações.
Então essas deslocações, num primeiro momento, ela facilita, né, a deformação. Deixa eu ver aqui, tem um videozinho aqui que mostra uma animação com esse negócio. Vamos ver aqui se a gente consegue ver, ó. Fica de olho aí na hora que eu aplicar, na hora que ele aplicar a força. Ó. Viram o que aconteceu? Ó. Ó. Deformou. Deformou pelo quê? Pelo movimento das ligações sobre a discordância, né? Aqui existem dois termos que são usados. Algumas escolas, né, no Brasil usam o termo deslocação, tá? E outros usam o termo discordância. É defeito em linha, tá bom? Então, se eu usar discordância ou deslocação, tanto faz. Então, essas estruturas facilitam a deformação no início. O que acontece é que existe uma tendência desses materiais. Toda vez que você deforma, então, o metal, você tem você tem a tendência dessas discordâncias caminharem dentro do material. Deixa eu achar aqui um outro vídeo para vocês verem o negócio acontecendo no mundo real. Então tá aqui, ó. Aqui são as linhas de deslocação se movimentando durante a deformação de material, tá? Esse efeito ele só ocorre quando você está deformando o material em temperaturas longe da temperatura de fusão, tá? Então, olha lá, ela está se movimentando aqui, ó. Agora, o que acontece? Durante a deformação, novas deslocações dessas são formadas, elas começam a se movimentar. Presta atenção nessa aqui, ó, vai se movimentar aqui, ó. Repare que ela vai se deslocar facilmente no início e ela vai trombar com outras deslocações e essas deslocações começam a prender ela, tá vendo? Ó. Ó. E a tendência é que as deslocações vão todas se concentrando em certos pontos, ó. Então os metais, eles se movimentam além daquilo que nós vimos lá, que é o escorregamento de planos atômicos, também pelo movimento de discordâncias ou deslocações. E aí o que acontece? Quando você deforma material a frio, que é o mais comum, a frio não quer dizer que ele pode estar quente, depende da temperatura de fusão dele, tem que estar longe da temperatura de fusão, tá? Sei lá, se o aço, se a gente estiver falando do material que funde a 1200 graus, se eu tiver a 500 graus, eu estou ainda no frio, tá? Mesmo que o material esteja vermelho. Eu tenho a formação dessas deslocações. E essas deslocações, elas tendem a ir se aglomerando na beirada do material, né? Na beirada dos grãos, que a gente vai ver. E quando elas tiverem várias falhas juntas, o material quebra, tá? Então, esse tipo de fenômeno, ele avacalha ali toda a análise atômica do negócio. Por isso que o pessoal não conseguiu chegar a conclusões assim fáceis. Então, essas discordâncias aqui, né, essas deslocações, a gente leva isso em consideração, né? Você tem esses processos de deformação os processos de deformação, eles vão levar, né, a geração dessas novas discordâncias, tá? E como tá lá naquela imagem, você tem ali o processo que a gente chama de encruamento, ok? Então você tem ali, vou pegar aqui, vou aproveitar que já está desenhado aqui.
Então, se você tem um material deformado uma primeira vez, né? Ele tinha essa, você tirou ele lá da, digamos, como ele chegou, e ele tem esse aspecto de intenção de deformação. Se ele foi deformado, né, por exemplo aqui, né, na primeira dobra, da primeira dobra para a segunda dobra, ele já sofre aumento concentrado de deslocações, né, que a gente chama de encruamento. Encruamento é um conceito que é o endurecimento do material pela aplicação da deformação, né? Por você deformar o material, ele encrua, ou seja, ele aumenta a sua resistência. Então, ali há um aumento de concentração de deslocações onde houve a deformação. Quando você fizer novamente o ensaio de tração nessa região, você vai ver um material com aumento do limite de escoamento, ou seja, o material vai precisar de mais tensão para voltar a deformar, e ele não deforma mais o mesmo tanto, ou seja, ele quebra antes, né? Ele fica mais frágil. Então isso é um fenômeno importantíssimo para a gente entender, ter na cabeça o efeito da deformação lá dentro dos materiais, né? Então ele tende quando deforma, vai haver um encruamento, que é o aumento daquelas discordâncias. Aquelas discordâncias vão ficar intertravadas, o material vai aumentar a sua deformação, a sua resistência mecânica, né? Então ele vai ter maior endurecimento, vai ter maior limite de escoamento, mas vai ficar mais frágil, né? Então é um parâmetro importante. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é o efeito desse encruamento em usinas de laminação de aço, né? Nós temos aí em Sabará, por exemplo, uma trefilação, né, que é a deformação de arames, né, arames mais grossos, fio máquina para arames mais finos. É um processo de trefilação, é uma deformação, né, dos materiais. E aqui tem mais dois exemplos, né, da fabricação, por exemplo, a partir de chapas grossas, né? Você ter aqui uma laminação. Então, o material passa por dois cilindros, né, e como se fosse uma massa de pastel, ele deforma. Se esse processo for feito a temperaturas, tem uma certa temperatura ideal, né? A gente chama de deformação a frio. Não que o material realmente esteja frio, mas ele está longe da sua temperatura de cristalização, está longe da sua temperatura de fusão, ele vai encruar, né? Se for um processo a quente, é diferente. Mas vamos imaginar que esse processo está sendo feito com encruamento, tá? Sendo um processo a frio. A imagem aqui até nem parece, né? Porque você tem um processo de resfriamento aqui, né? Mas no próximo slide eu vou mostrar um exemplo real que acontece, por exemplo, na Usiminas. Então, toda vez que esse material passar pelo laminador, e repare que são vários laminadores, né? Cada dois desse negócio verde aqui é um passo de laminação, né? Você não faz você não faz a redução da espessura de uma vez, você vai dando passos, né? Porque senão seria complicado você fazer, muita força que teria que aplicar. Então você vai dando passos menores. A cada passo que o material passa, né? Então ele sai lá com 1 polegada, aí você reduz, sei lá, de 1 polegada você
Você dá um passo lá para tirar 1/4 de polegada, 1/6 de polegada, 1/8 de polegada. Vai tirando ali, fazendo a redução. A tendência do material então vai se alongar, né? Porque ele vai ficar mais fino. E aí, se você pudesse tirar depois de cada uma dessas deformações, cada vez que ele passa no laminador, você fizer um ensaio de tração, você vai perceber que o material original tinha esse comportamento, então ele precisava desse limite de escoamento inicial, dessa tensão inicial para deformar, e ele tinha uma dutilidade que ia até aqui, mais ou menos. No próximo laminação, ele vai precisar de mais força para deformar, porque houve encroamento. Aumentou o número de defeitos, esses defeitos são intertravantes, e o material vai ficar então mais resistente, tem maior tendência a fraturar, né? Então ele já reduz a sua dutilidade. Então a cada passo até que chega um momento em que ele começa a ter comportamento frágil. Só para vocês terem uma ideia como é que se resolve essa questão, né? Isso aqui é um forno de recozimento na Uzi Minas, onde o material ele passou primeiro por uma série de deformações. Ele é bobinado, né? Enrolado ali numa bobina, né? Então, e ele está o material, ele chega para o recozimento, que é esse processo de tratamento térmico, com claro que isso é aproximado, né? Com uma tendência de estar do limite de escoamento bem alto e dutilidade baixa. Só que esse material ele é vendido exatamente para a indústria automotiva, para você fazer a chaparia do carro, né? Fazer toda a lataria do carro. Então esse material necessariamente então esse material aí, como ele chega muito encruado, né? Ele não pode ser vendido desse jeito. A indústria automotiva não vai conseguir transformar a chapa numa porta. Não tem como deformar mais. O material vai romper. Por que você faz? Você faz um processo que a gente chama de recozimento, que é recuperar parte daquelas discordâncias, fazer com que átomos caminhem ali dentro e recomponham aqueles defeitos, né? Ou parte daqueles defeitos. Então é um processo muito interessante, tem um controle muito legal, porque o material tem que entrar por aqui, né? Então você tem uma parte de controle envolvendo o movimento, a velocidade desse material que vai passar dentro desse forno, tá vendo? O forno ele é assim, o material entra lá dentro, ele vai sendo enrolado, né? Tem idas e voltas, ele passa lá dentro, assim, nesse sentido, nem sei como é que chama isso, nesse sentido que está aqui, ó. E aí você tem os padrões de aquecimento, onde você, olha só como é que é interessante, é o controle correlacionando uma propriedade mecânica e até química com o controle da temperatura, né? Então o material tem que ir entrando, ele tem que aquecer. Então esse é o padrão que tem que acontecer dentro do material, ele tem que aquecer lentamente, ficar ali até que o recozimento aconteça, depois ser resfriado. Isso vai acontecer dentro desse forno, onde você vai ter parâmetro velocidade, vai ter o parâmetro temperatura de cada região do forno, e aí o material vai sair com um limite de escoamento mais baixo e ao mesmo tempo recuperando a sua capacidade de deformar. E aí sim ele vai ser vendido, né? Então aqui temos o processo de recozimento. Bom, então tá aqui uma discordância. Aqui já viu ali até ao vivo, né, nos vídeos. Aqui estão essas discordâncias também em fotos. Um outro tipo de defeito, né, que a gente chama de defeito de interface,
Então nós estamos aumentando aí a nossa análise dos defeitos, né? Começamos ali com pontuais, defeitos em linha, agora defeitos em interface. Então já é uma região maior. Onde aparecem esses defeitos de interface? Aparece numa estrutura que tem dentro dos materiais, que nós já até citamos alguma coisa sobre isso na matéria anterior, né, na propriedades dos materiais, que é o tal do grão, o contorno de grão. Então, ali na figura A, você tem um material líquido que foi resfriando. Pode ser qualquer tipo de metal, né? E conforme esse material vai resfriando, é como se, imagina aí você colocar uma água para resfriar lá, ela vai começar a formar gelo, né? Aqui é um metal líquido que vai se transformando em sólido. Ele começa a formar grãos, né? Se você pensar lá na geladeira, né? A tendência de formar gelo é a partir das paredes da forma, né? Aqui também tem essa tendência. E aí, o que acontece? Ele começa a formar gelo não de forma igual em todos os lugares, né? Aqui no caso também não vai formar um metal igual, assim, como se ele fosse solidificar de uma vez. Ele vai solidificando nas regiões mais frias, geralmente nas superfícies do molde, por exemplo. E ele começa então a nuclear grãos. O que são? Cada um desses grãos é um cristal. Então, no processo normal, você não tem um controle fácil para a direção desses grãos. Tem processos que você faz, por exemplo, o silício, você consegue controlar bem qual grão que você cresce, mas é completamente diferente isso aqui. O normal é que aconteça esse tipo de nucleação. Repare que esses quadradinhos aí representando a posição dos átomos, você tem aqui direções cristalinas e planos cristalinos diferentes em cada grão. Então tem grão que tem o plano cristalino aqui nessa direção, tem outro que tem aqui nessa direção, outro tem um plano mais inclinado, esse aqui está mais alinhado, esse aqui mais inclinado, e ele vai crescendo até que se forme, até que o material está todo sólido, né? E você tem então grãos com planos cristalinos em direções diferentes. E na interface eles não se encaixam bem, né? Eles ficam assim, ó. Tá aqui, ó. Esse grão, por exemplo, tem essa orientação cristalina, esse tem essa e esse tem essa. Na interface, eles ficam ali mais ou menos encaixados, né? Tem átomos aqui que não se encontram bem, né? Então, isso aqui a gente chama de contorno de grão. É um defeito de interface, né? Qual que é, na prática, o efeito desse defeito? Esse defeito ele impede que discordâncias que estejam dentro, por exemplo, desse grão, passem para o outro grão. Então funciona como um travamento dessas discordâncias, né? E lembrando que o movimento das discordâncias é que vão gerar a própria deformação. Então, se eu tiver dificuldade de que aquelas discordâncias caminhem, mais difícil vai ser deformar o material. Então, quanto mais interface eu tiver entre um grão e o outro, ou seja, mais contorno de grão eu tiver, mais limite de escoamento eu tenho no material, tá? Mais difícil é deformar. E isso é sim uma propriedade muito interessante de se controlar. Então, igual eu falei, né? Cada grão possui seu plano cristalino, sua direção cristalina. Quando você deforma esse material, essas discordâncias começam a se movimentar. E o contorno de grão são barreiras, né, para o movimento dessa discordância. Então repare aqui, por exemplo, esse material aqui A, ele é um material não deformado. E o material B é um material deformado, né? Houve um alongamento ali na direção da deformação. Com certeza esse material aqui está mais encruado do que esse aqui, né? Principalmente se for deformado a frio.
o que acontece? Quanto menor é o grão, mais contorno de grão eu tenho. Concordam? Se eu tivesse, por exemplo, um grão grande, eu teria um contorno de grão apenas. Mas se eu tiver grãos muito pequenininhos, muito contorno de grão eu tenho. Então isso é uma estratégia que é usada na indústria para que a gente chama de refino de grão, para aumentar a resistência do material. Porque olha só que efeito interessante. Aqui, ó, seria o efeito do encroamento, né? Quanto mais eu deformo, o material aumenta a resistência mecânica, mas ele vai perdendo utilidade. Se eu conseguir fazer um processo bem controlado de temperatura, onde eu consiga grãos mais finos, eu tenho esse efeito aqui. Eu tenho um aumento de limite de escoamento, mas uma menor perda de utilidade. Olha, é o melhor dos mundos, né? Eu consigo manter a utilidade, então não tem aquele problema do encroamento lá que eu tenho que fazer até pós-tratamento depois. E tem um aumento do limite de resistência, né? E do limite de escoamento também. Então isso aqui a gente chama de refino de grão. Esse gráfico aqui ele mostra, né? Qual que é o limite de escoamento em megapascal pela quantidade de número de grãos por milímetro cúbico. Então se eu pego o material, quanto mais grão ele tiver concentrado por milímetro cúbico, quer dizer que menor é o grão, né? Repare o que é o efeito, tá vendo? Ele vai aumentando o seu limite de escoamento. Isso acontece porque um aumento ali aqueles defeitos de interface, que são os contornos de grão, e aí nesse caso é um defeito até desejável. Essa é uma equação que consegue, dentro de certos limites, né, prever qual é o limite de escoamento de um material. Então eu tenho aqui duas constantes. A primeira é a tensão de atrito ao movimento das discordâncias. Então, de novo, repare como é que a discordância é importante na deformação. Dependendo ali do atrito entre dessas discordâncias, ali eu consigo retirar ali uma constante. A constante K é uma constante relacionada ao empilhamento dessas discordâncias. Então, se elas estão mais empilhadas ou menos empilhadas. E tá o nosso D aqui, que é o tamanho de grão, né? Repare que isso aqui é D elevado a meio, a menos meio. Então, é 1 sobre D elevado a meio. Então, quanto menor eu tiver o grão, maior será o meu limite de escoamento. Tá? Essa equação aí de Halpert, ela me dá esse efeito, né? Aqui eu tenho, então, aqui só para lembrar, isso aqui é 1 sobre D elevado a meio, né? Então, se esse número aqui ele é o tamanho de grão, se esse tamanho de grão for menor, maior é isso aqui, então o limite de escoamento é maior, tá? Então é uma equação que consegue prever o limite de escoamento para esses materiais em função do contorno de grão. Então agora vamos crescer mais. Então agora ali falamos de defeitos de interface. Agora vamos falar de defeitos volumétricos ou em massa, que são defeitos relacionados a coisas que tenha volume, tá? Então são coisas maiores, né? O primeiro tipo desse defeito é o que a gente chama de inclusões, que são impurezas estranhas ao material. Então não é uma coisa que eu inseri, né, de forma proposital, mas é, por exemplo, durante a fabricação lá de uma peça de plástico e caiu lá uma poeira, um pedaço de areia, uma coisa bem pequena, e ficou lá dentro do material. Quando aquilo está dentro do material, pode imaginar
Por exemplo, aqui um material que tem aqui um pequeno pedacinho de areia lá dentro. Se esse material por acaso for deformado, onde vocês acham que ele vai romper? Ele não vai romper aqui onde não tem defeito. A tendência dele vai ser nuclear uma trinca e quebrar ali a partir daquele defeito. Por isso que coisas, por exemplo, muito críticas, você pensa assim, uma barra de direção de um carro, o avião inteiro, né? Asa de avião, trem de pouso, são avaliados com instrumentos, por exemplo, ultrassom, para procurar esse tipo de defeito. Se esses defeitos estão lá antes da fabricação ou durante o seu uso, né? Então, você olha extensivamente procurando defeitos, né? Porosidades é um defeito parecido, né? Só que aqui, em vez de ser uma inclusão que está lá, aqui é um vazio, né? Por exemplo, da formação de gases que ocorreram durante o processo. Então ficou ali uma bolhazinha. Naquela bolha vai ter esse efeito aqui de fragilizar o material. Precipitados aí já são defeitos que podem ser propositais. Existem alguns processos em que vão aparecer ali algumas fases. Aqui, ó. Aqui é um material aonde eu tenho lá os grãos, né? E aí vocês estão vendo aqui essas pequenas formações. Isso aqui são pequenos cristais que eu fiz crescer propositalmente para aumentar a resistência do material. Pô, professor, mas por que aí vai aumentar a resistência e no outro diminui? São precipitados extremamente finos, muito fininhos, e que vão interagir com as deslocações, ancorando elas, não deixando com que elas se movimentem. Então, o exemplo clássico disso aqui é os aços usados novamente em carro. Eu faço o aço com essa inclusão misturada, digamos assim. Os componentes para que ela se forme estão misturadas no aço, mas ela está misturada, como se fosse ali água com uma solução sólida, que a gente chama, né? Água e sal. Só que aqui é metal. Essas inclusões vão aparecer só quando a temperatura do aço aumentar ali a 100 e poucos graus, tá? Então eu faço esse tipo de material. Aí então eu produzo meu carro, faço a chapa, monto o carro todo, beleza? E aí eu vou pintar o carro, né? Pinta o carro e ele vai para dentro de uma estufa para secar. Essa estufa é aquecida, né? E a temperatura da estufa é exatamente a temperatura necessária para secar a tinta e para fazer aparecerem esses precipitados. Então o material o carro sai pintado e com a lataria mais resistente. Tem esses dois efeitos. Então aqui são precipitados que eu consigo colocar de propósito para aumentar a resistência. Alguns materiais crescem esses precipitados sem eu querer, né, que a gente chama também de envelhecimento. Isso costuma acontecer às vezes com alumínio. Ele aquece, aparecem esses precipitados, eles crescem de forma descontrolada e fragilizam o material, tá? Aqui um exemplo de inclusões, né? Você tem aqui realmente uma impureza que ficou lá dentro e que se esse material sofrer esforço, aqui a tendência vai ser falhar onde estão essas inclusões. Porosidades, tá vendo aqui, ó? Durante a formação ficou falhas aqui no material, ó, vazios, poros. E aqui fases, né? Isso aqui também é comum. A gente não entra nessa parte aqui nesse curso, que é uma parte bem mais metalúrgica, que são o aço, ele é formado de fases, né? Fases ricas em carbono, fases mais ricas em ferro, e ali formam interfaces entre fases, e ali também são defeitos volumétricos.
Então, resumindo aqui alguns esses mecanismos de mudança da resistência mecânica dos metais, você tem aumento da resistência por adição de elemento de liga, né? Que são lá aqueles primeiros defeitos pontuais. Posso colocar átomos diferentes ocupando posições de um outro átomo. O exemplo lá que eu citei é o cobre no ouro, né? Aumentando a resistência mecânica do ouro. Eu tenho aumento da resistência também por redução do tamanho de grão. Tá lá a equação de Halpert que faz ali consegue fazer ali prever algumas dessas dessas deformações, dessas mudanças, né? O aumento da resistência mecânica por encruamento, mas lembrando, com queda de utilidade, né? O outro também tem queda de utilidade. O único que tem pouca queda de utilidade é a redução do tamanho de grão. Os restos todos têm redução de utilidade, sendo o aumento da resistência por encruamento o mais crítico para isso. Mas é muito usado, né? Desde a antiguidade, né? Se você assistir Senhor dos Anéis, você vai ver orcs e elfos batendo nas espadas durante a deformação lá, né? E aquilo faça com que o encruamento aconteça, além de dar forma em crua, né? Então a espada vai ficar mais resistente. E aí aumenta também por tratamento térmico, né? Que a gente viu lá um exemplo. Então aqui a gente termina essa parte de defeitos nos sólidos, e a parte posterior a gente já vai para a parte de cálculos de estruturas.